ao monte. Até o final da campanha, eu e 7 obreiros já estão designados, vamos subir ao monte, orar pelos pedidos para Deus salvar a família e os parentes. Quem tiver um nome, traga e coloca na caixa de pedido de oração. Quem entendeu, diga amém. Então vamos para a palavra de Deus. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de ministrar. Estou feliz demais com Ele e com vontade de pregar, só que eu vou pregar bem pouquinho hoje, porque eu quero ir embora cedo. Mas eu preparei para nós uma palavra que vem falar sobre renúncia. Quem sabe o que é renúncia? Quem sabe o que significa renunciar? Quem sabe o que quer dizer essa palavra? A palavra renúncia, ela vem do latim renuntiare. Renuntiare, que quer dizer negar, rejeitar, abandonar, abrir mão do direito. Isso é o significado para falar em termo mais teológico, a etimologia da palavra, não é? E o que quer dizer isso? Nós vamos aprender com Jesus isso na sua caminhada. Mas hoje, viver nos dias de hoje, o evangelho que nos é proposto, o evangelho que nos é ensinado, é fácil. Aceitar Jesus hoje e viver o evangelho que hoje é pregado nos cultos, nas tribunas das igrejas, é fácil. Mas o verdadeiro, o evangelho verdadeiro, o evangelho segundo ensinou Cristo, não é fácil. O evangelho que Cristo ensinou requer de todos aqueles que o aceitam, de todos aqueles que entregam sua vida para Ele, renúncia. E nós vamos falar rapidamente nessa noite sobre renúncia. Nós lemos o capítulo de Mateus 24, capítulo 10 e o 16, versículos 38 e versículos 24 de um e do outro. E nós encontramos aqui Jesus falando para os seus discípulos. Jesus, depois de ter passado o martírio, um sofrimento tremendo desde o seu nascimento, porque ele sempre foi, desde o nascimento, perseguido, sempre foi caluniado, criticado, desde que nasceu. Quando nasceu, era para ter sido morto já. Mas Jesus, no entanto, Deus tinha um propósito e a morte não o alcançou. Mas Jesus, como sempre fazia, ele ensinava aos seus discípulos. Jesus, como sempre fazia, preparava os seus seguidores para o momento e para que eles entendessem. O propósito de Jesus é que ele entendesse, que todos os que o ouviam entendessem qual era a sua real intenção. Jesus se preocupava em que os seus ou os que os ouviam entendessem qual era o objetivo da sua vida, o objetivo da sua história, o objetivo do seu sofrimento aqui na terra. E agora ele está junto com os discípulos, está perto da hora deles ser crucificado, e ele abre a sua boca e diz para os seus discípulos: olha, aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Ele abre a sua boca e diz: aquele que não tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, não é digno de mim. Não é digno de entrar no céu. Aí eu falei: Senhor, como que eu vou explicar para os irmãos que vale a pena renunciar? Como que eu vou provar para a igreja do Senhor que vale a pena renunciar?
que renunciar é abandonar, que rejeitar é abrir mão do direito. Aí Deus me faz ir à sua palavra e me lembrar, me recordar da história de alguns homens da Bíblia. E eu começo falando para você que um homem que é conhecido e é conhecido por nós como pai de todas as nações, por nome Abraão, Deus agora faz um chamado para Abraão e fala: Abraão, eu tenho te escolhido para uma grande obra. Estou falando com as minhas palavras, só que tem uma coisa, Abraão, eu quero que você saia do meio da tua parentela, eu quero que você saia do meio dos teus e você vá para um lugar que eu vou te mostrar. Onde é, Deus? Eu ainda não te falei. Eu quero só que você saia do meio da sua família, do seio dos seus parentes. O que é que ele está falando? Abraão, eu quero que você abra mão de tudo. Seu pai, o pai de Abraão, era um homem que tinha posses, tinha terras. Abraão tinha comida, Abraão tinha bebida, Abraão estava bem estabelecido no meio da sua família. Agora Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você saia do meio da tua parentela, ou seja, abre mão de tudo que você tem, Abraão, larga tudo para trás, Abraão, vai para onde eu vou te mostrar, Abraão, e você vai ver o quanto vale a pena obedecer a minha voz. Abraão, sem titubear, ele larga pai, ele larga mãe, ele larga fazenda, ele larga riqueza, e ele vai seguir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus lhe ordenou. Ele sai dali sem levar absolutamente nada, vai para a terra desconhecida, e na terra desconhecida Deus faz Abraão prosperar. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer para mim? Irmão, é preciso nos dias de hoje que a igreja de Deus volte a ter fé e passe novamente a obedecer a voz de Deus, a fazer aquilo que Deus manda, a fazer aquilo que Deus pede. E o que é que Deus quer de mim? Deus quer que você renuncie. O que é que Deus quer de mim? Deus quer que você renuncie. Olhe para o irmão do lado e fala assim: Deus quer que você renuncie. Abraão saiu, o irmão presbítero Oswildo, sem certeza de nada. Abraão saiu, minha esposa, sem direção e sem certeza de nada. Largou tudo para trás, abriu mão de tudo, por causa de uma ordem de Deus. Eu queria perguntar para você se esse evangelho é fácil. Eu queria perguntar que se servir a esse Deus é fácil, como as pessoas acham que é. Eu queria perguntar a você nessa noite que talvez você queira abandonar os caminhos do Senhor por coisas banais. Talvez você anda querendo sair da presença de Deus por coisas banais. Mas quem estiver disposto a renunciar e ouvir aquilo que Deus manda, se prepare para ser abençoado em todas as áreas da tua vida, porque a bênção vem a partir da renúncia. Para correr um pouco, nós vamos falar do nosso irmão Moisés. Moisés era para ser morto. Moisés era para ser assassinado ou foi lançado na água para morrer. Não, para ser salvo, mas era para ser assassinado. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, e o Moisés ali é acolhida pela filha de um rei. Eu posso dizer que até o propósito, isso é pensamento meu, conjectura, eu posso dizer que até o propósito de Deus permitir que Moisés seja criado no palácio, no meio da luxúria, no meio da riqueza, no meio do luxo, no meio da prosperidade, para ver se o seu coração se apegaria a tais coisas. Seu pensamento meu, porque não faz sentido. O diabo queria matar Abraão, mas Deus queria salvar. Mas Deus tinha que pegar Moisés, Deus tinha que pegar Moisés
somente para obedecer a voz de Deus. Ei, eu quero dizer nessa noite, nós estamos querendo ser crente, mas não estamos querendo rejeitar nada, não estamos querendo abrir mão de nada, mas Deus está chamando gente aqui hoje para renunciar. E o Moisés agora renuncia tudo, faz a obra de Deus e se transforma num homem inesquecível, que até hoje nós estamos aqui falando da vida dele, falando da história dele. Um dia se tornamos ninguém, mas se tornou um grande homem por obedecer à voz de Deus. Olhe para o irmão do teu lado e diga assim: você está disposto a renunciar? Levantar a mão e dizer que aceitou Jesus e vir no culto é fácil. E renunciar, você está disposto a renunciar? Levantar a mão e ir na igreja uma vez por semana, ou de vez em quando dá vontade, é fácil. E renunciar, e abrir mão de algumas coisas, está disposto? Está disposto? Talvez você diga: não é preciso. Não, espera aí, bora para frente. Nós vamos ver um moço chamado Daniel, e esse Daniel está agora no meio da sua parentela. Sua cidade é atacada, no meio da sua parentela. Daniel era um moço muito bem criado. Daniel não era coitadina. Daniel já era instruído. Quando atacaram, o rei da Babilônia ataca Israel, Daniel vai preso, vai cativo para a Babilônia, vai morar no palácio, e no palácio agora é oferecido para Daniel no bom e no melhor. Daniel, você vai comer da comida do rei, você vai beber da mesa do rei, você vai comer da mesa do rei, você vai beber da mesa. Daniel falou: eu não quero. Isso era o direito dele. Ele podia sentar, ele podia comer, ele podia beber o melhor vinho, vestir as melhores roupas, ter a melhor instrução, mas Daniel simplesmente disse: eu não quero. Eu prefiro comer legume, eu prefiro comer cenoura, comer uma sopinha, do que comer o manjar do rei e me contaminar. Eu prefiro depender de Deus do que depender do meu dinheiro. Eu prefiro depender de Deus do que depender